Saudações, meu amigo torcedor! Bem-vindo de volta ao nosso canal! Hoje tem muita novidade, mas antes não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Bora fortalecer mais ainda a corrente rubro-negra. O Flamengo começou com o pé direito nas oitavas de final da Copa Libertadores, levando a melhor sobre o Internacional, em uma partida disputada no Maracanã que recebeu mais de 68 mil torcedores. O gol da vitória por 1-0 foi anotado pelo decisivo Bruno Henrique, que se destacou mais uma vez em momentos importantes. Ele aproveitou um escanteio bem cobrado por Luiz Araújo e aos 27 minutos do primeiro tempo, subiu livre na pequena área para cabecear e marcar, mostrando que é um jogador que sabe aparecer em decisões. O técnico Filipe Luís ficou em êxtase com a atuação de Bruno Henrique, que vinha de um jejum de gols desde a vitória do Flamengo contra o Chelsea no Mundial de Clubes, realizado nos Estados Unidos em junho. Com esse gol, Bruno chegou ao 7º da temporada em 37 jogos, o que demonstra sua importância para a equipe. No entanto, nem todos os jogadores tiveram a mesma sorte na partida. Emerson Royal, que vestia a camisa 22, teve uma atuação abaixo das expectativas e acabou se tornando alvo de críticas da torcida. Ele errou vários cruzamentos e sua participação no ataque foi tímida, o que resultou em vaias vindas das arquibancadas. Após um primeiro tempo complicado, Royal não retornou para a etapa final, sendo substituído pelo uruguaio Varela. Logo, no início do segundo tempo, o Flamengo divulgou um comunicado oficial para esclarecer a substituição de Emerson Royal. Para aqueles que pensavam que Filipe Luís tinha atendido aos apelos da torcida, a verdade foi outra. O clube informou que Royal havia sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo durante o primeiro tempo, o que justificou sua saída da partida. O treinador rubro-negro pareceu priorizar a recuperação do jogador, pensando no crucial jogo de volta em Porto Alegre. Com o resultado favorável de 1-0, o Flamengo agora tem a vantagem de jogar pelo empate na próxima quarta-feira no Beira-Rio para garantir a classificação às quartas de final da Libertadores. Por outro lado, uma vitória simples do Internacional levaria a decisão para as cobranças de pênaltis, o que promete ser um desafio e tanto para a equipe carioca. A expectativa é alta e a nação rubro-negra segue confiante na capacidade do time de se superar e avançar na competição. A pressão é grande, mas com jogadores como Bruno Henrique e a liderança de Filipe Luís, o Flamengo busca manter a boa fase e fazer história na Libertadores. A preparação para o próximo confronto certamente será intensa e os torcedores aguardam ansiosos para ver como a equipe se comportará em um estádio adversário e em um momento decisivo como esse. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo conseguiu uma vitória crucial na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, ao vencer o Internacional por 1-0 no Maracanã. Um resultado que abre uma boa vantagem para o jogo de volta. Durante a coletiva, o técnico Filipe Luís analisou o desempenho da equipe, especialmente a queda de rendimento que ocorreu na segunda etapa. A torcida demonstrou preocupação com a estratégia do time, principalmente pela não utilização do jogador Saul, que poderia ter sido fundamental para reorganizar o meio-campo diante da dificuldade que a equipe enfrentou após o intervalo. A expectativa era de que Saul pudesse trazer mais dinamismo e controle ao jogo, especialmente considerando que o Flamengo teve um primeiro tempo mais dominante, mas não conseguiu manter essa vantagem na segunda metade da partida. Em defesa do desempenho do Internacional, o técnico Roger Machado destacou que a equipe teve uma postura mais equilibrada no segundo tempo. Ele elogiou os jogadores, ressaltando que o time conseguiu controlar o Flamengo em alguns momentos, embora não tenha conseguido marcar gols. No segundo tempo, demos um passo à frente, tivemos mais controle, criamos, mas não conseguimos nos beneficiar com gol, comentou Roger. Ele enfatizou que a disputa ainda está em aberto e que os jogadores fizeram uma boa partida, mesmo com a frustração de não terem conseguido balançar as redes. A análise de Roger não parou por aí.
Ele também expressou sua insatisfação com o posicionamento defensivo no momento em que Bruno Henrique marcou o gol da vitória do Flamengo. Para o técnico, a equipe precisa corrigir erros, principalmente em relação à bola aérea, que pode ser uma arma poderosa em partidas decisivas. Corrigir com melhor posicionamento. Trabalhamos a bola parada, afirmou. Roger reconheceu que o Flamengo conseguiu bloquear a atuação de seus zagueiros e que esse ajuste é crucial para o próximo confronto. A preparação para o jogo de volta promete ser intensa com a comissão técnica do Internacional, focando em minimizar os erros e potencializar o desempenho da equipe. Roger mostrou confiança de que com as correções necessárias, a equipe poderá ter um desempenho ainda melhor e buscar a classificação. Afinal, o futebol é cheio de surpresas e possibilidades e a expectativa por um grande jogo na volta só aumenta, com o Flamengo mantendo sua força em casa e o Internacional buscando reverter a situação. O duelo promete ser emocionante. A torcida tanto do Flamengo quanto do Internacional certamente estará atenta a cada jogada, cada estratégia e cada emoção que essa partida decisiva poderá proporcionar. A rivalidade, a pressão e a busca pela vitória fazem parte do encanto do futebol e neste confronto essas emoções estarão à flor da pele. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Fala, galera! Hoje vamos falar sobre a análise do técnico Felipe Luiz após a partida do Flamengo contra o Internacional, onde o Mengão, apesar de ter saído na frente com um gol de Bruno Henrique, viu sua produção cair no segundo tempo. O treinador rubro-negro não escondeu sua insatisfação com essa quedinha de rendimento que a equipe vem apresentando e trouxe à tona os erros que têm causado essa situação. Bruno Henrique, que foi um dos destaques do primeiro tempo, fez uma cabeçada certeira que abriu o placar. Mas mesmo com esse bom começo, o Flamengo não conseguiu ampliar a vantagem. Felipe Luiz destacou a necessidade de evolução da equipe e deixou claro que a performance no primeiro tempo foi excelente, com o plano de jogo funcionando perfeitamente. Porém, ele também apontou que, apesar de ter conseguido marcar o time, não soube capitalizar essa vantagem. Durante a coletiva, o treinador explicou que a queda de rendimento no segundo tempo está ligada a alguns fatores. Ele mencionou que o time não voltou diferente do que começou mantendo a mesma formação, enquanto o Internacional se apresentou de maneira mais agressiva. Felipe Luiz afirmou que muitos dos problemas surgiram devido a erros técnicos individuais que acabaram tirando o Flamengo do domínio e controle que tinham na partida. Ele detalhou ainda que esses erros técnicos obrigaram a equipe a correr mais, resultando em um espaçamento maior entre os jogadores. Quando recuperávamos a bola, éramos extremamente verticais, mas faltou paciência para montar a estrutura de jogo novamente. O time se partiu e não conseguimos nos reencontrar, analisou Felipe Luiz, ressaltando que essa falta de organização perdurou até o final do jogo. Outro ponto que o técnico abordou foi a tendência do Flamengo em se acomodar quando sai na frente. Felipe Luiz comentou sobre como essa recuada após abrir vantagem pode brecar as chances de ampliar o placar. Mesmo assim, ele frisou que no segundo tempo, o Flamengo teve oportunidades de gol, mesmo que o volume de jogo não fosse o mesmo. Para ele, essa queda de nível pode estar ligada ao conforto de estar com um resultado favorável. Infelizmente, ou felizmente, fizemos 1-0 e ficamos com essa pequena vantagem. Mas não tem nada definido, é totalmente aberto. Temos que voltar para o segundo jogo com a mentalidade de vencer, concluiu o treinador, deixando claro que a equipe precisa aprender a lidar com essas situações para evitar que a mesma história se repita nas próximas partidas. É uma fase de aprendizado e ajustes para o Mengão que precisa se reencontrar para garantir a vitória em seus próximos desafios. E o que você acha? Será que o Flamengo conseguirá? Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Felipe Luiz está preparando sua equipe para um desafio importante no Brasileirão, onde planeja utilizar Saúl como titular contra o Internacional.
O espanhol, que chegou ao Flamengo de forma surpreendente, ainda busca a melhor forma física, mas a torcida já começa a cobrar mais minutos do jogador em campo. Com uma exibição que deixou a desejar, o Flamengo teve um ótimo primeiro tempo em sua última partida, mas caiu de rendimento na etapa complementar, levantando preocupações entre os torcedores rubro-negros. Essa inconsistência no segundo tempo não é uma novidade para o Flamengo, que já vem enfrentando esse problema há algum tempo. E Filipe Luís tem reconhecido essa dificuldade. Com foco total no Brasileirão, o Flamengo conseguiu uma boa vantagem na competição e agora vai decidir a vaga no Beira-Rio em um jogo que promete ser bastante competitivo. A equipe tem se destacado por sofrer poucos gols e jogará por um empate, o que significa que o adversário terá que se abrir uma situação que pode ser favorável ao Mengão em termos de contra-ataques. Essa estratégia pode ser crucial, especialmente considerando a necessidade de uma vitória que mantenha o Flamengo no topo da tabela. Antes do confronto decisivo da Copa do Brasil, o Flamengo terá um embate contra o mesmo Internacional, mas desta vez pelo Brasileirão no domingo, dia 17. Como líder do campeonato, o Flamengo pode abrir ainda mais vantagem e Filipe Luís já deixou claro que pretende escalar o melhor time possível para esse duelo. A expectativa é que Saúl finalmente ganhe a oportunidade de ser titular, algo que pode ser um divisor de águas para ele e para a equipe. A chegada de Saúl ao Flamengo foi marcada por uma reviravolta, já que ele estava a caminho da Turquia, antes de aceitar a proposta do clube carioca. A torcida espera que ele possa se firmar no time e trazer a qualidade que se espera de um jogador de sua estirpe. Filipe Luís, atento a essa situação, está determinado a encontrar a melhor forma de integrar o espanhol na equipe, aproveitando a sua habilidade e potencial para fortalecer o elenco. O Flamengo precisa de um desempenho consistente, especialmente com a pressão da torcida e a expectativa de conquistar títulos. Assim, a fase de adaptação de Saúl é fundamental não apenas para o seu crescimento pessoal, mas também para o fortalecimento do grupo. Cada jogo é uma oportunidade para mostrar serviço e ganhar a confiança do treinador e dos torcedores. Portanto, a presença de Saúl como titular pode ser um passo importante para o Flamengo, que busca manter a liderança no Brasileirão e avançar na Copa do Brasil. A continuidade dos trabalhos de Filipe Luís será essencial para que a equipe encontre a estabilidade necessária e corresponda às expectativas, especialmente em momentos decisivos como esses que se aproximam. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.